Estamos de volta com o Clube da Bola para todo o estado de Santa Catarina na NDTV e para todos os outros lugares do planeta através do ndplay.com.br. Você pode acessar e curtir o Clube da Bola onde estiver. Falamos que seu assunto é a Série B, né? Nesse bloco, então vamos começar com o Avaí. Joga amanhã, teve uma mudança, foi esse jogo que mudou de horário. Ian vai contar pra gente, 7 da noite. O jogo contra o Mirassol na Ressacada em Florianópolis, o Avaí que já está garantido e deveria ter aquele objetivo, vamos atrapalhar os outros aí nesse final de Série B, mas tá ajudando, hein, Ian? Tá ajudando, ajudou o Ceará na última rodada, a torcida do Santos inclusive ficou na bronca com o Avaí, né, porque se o Avaí tivesse ali atrapalhado o Ceará, o Santos já estaria matematicamente garantido na Série A. Jogo de amanhã, Mancha, bem verdade, aconteceria hoje às 6 horas da tarde, mas o Mirassol teve problemas para embarcar lá no aeroporto de Congonhas, inúmeros problemas ontem, então foi transferido para hoje, para amanhã, aliás, o jogo às 19 horas, horário esquisito para um domingo, né? Acaba afastando a torcida, a gente até brinca aqui na redação que ultimamente o Avaí só joga em horários pitorescos, eu diria. É sexta-feira, 9h30 da noite, é domingo, 7 horas da noite, até isso acaba chamando um pouquinho a atenção. Para o jogo de amanhã, o técnico Anderson Moreira não vai ter o Giovani, o Igor e o Zé Ricardo à disposição, tendência aí de Judson voltando a ser titular, Andrei deve ganhar uma vaga no meio campo, Wagner Love deve ser o centroavante titular na ausência do Igor, mas tem um ponto que me chamou a atenção essa semana, Mancha, a questão extracampo. O presidente do Avaí, Júlio Rest, deu uma entrevista coletiva onde ele confirmou, ele cravou que Eduardo Freeland, diretor de futebol, e Anderson Moreira, técnico do Avaí, permanecerão no clube em 2025. Havia muita pressão, teve até uma reunião do Conselho Deliberativo do clube, onde os conselheiros ali teve um bate-boca, pediram a saída do Eduardo Freeland, mas o presidente Júlio cravou a permanência deles, afirmou que acredita no trabalho e tem outro ponto importante, e que eles terão que fazer mais com menos em 2025, porque o orçamento do Avaí para o futebol em 2025 será menor do que o desse ano. Aí, ó. Quero chamar outro titular do programa, mas antes deixa eu ir lá para Itajaí, perguntar a opinião do professor Ingo sobre o Avaí 2024, né? Tanto se esperou desse time. O Avaí, quando entra numa competição como a Série B, é cotado para o acesso lá no início, acabou não desenvolvendo o que o torcedor esperava. Como é que você viu? Pelo menos ficou, né? Conseguiu a pontuação para garantir a permanência para o ano que vem, mas como é que o professor Ingo viu esse desempenho do Avaí nesse ano, nessa temporada? Olha, Mancha, eu vi com tranquilidade, né? Já que não houve o acesso, o Avaí pelo menos jogou, não deu um desespero ao seu torcedor, com cai ou não cai, como aconteceu com a Chapecoense, também a equipe do Brusque. O Avaí fez uma Série B sempre buscando o acesso, lutando pelo acesso, e em alguns momentos, com a chegada do Dalpozo também, agora com o Ed Anderson, também o Avaí conseguiu aumentar o seu rendimento, mas eu vi um ano tranquilo, por isso que eu entendo a opinião do presidente do Avaí manter o Anderson, também manter o Eduardo, o gerente de futebol, porque o Avaí, com o que tinha este ano, conseguiu fazer uma boa Série B. É claro, o acesso não veio, vai tentar o ano que vem, como o Ian falou agora, com menos dinheiro, mas o Avaí tem tudo para dar certo no ano que vem, tem uma torcida fiel, uma torcida que ajuda muito, principalmente nos jogos em casa, tendo os horários mesmo diferenciados, mas aquele torcedor que se faz presente, muitas vezes ele não vai no jogo somente sábado à tarde, somente domingo à tarde. O verdadeiro torcedor, ele vai a todo momento ajudar a equipe. Então, teve momentos sim de acreditar no acesso da equipe do Avaí. O acesso não veio, mas o Avaí tem a possibilidade de se manter na Série B e o importante financeiramente, a manutenção na Série B também tem uma folha já garantida para o ano que vem, para poder estruturar a equipe, quem sabe, em 2025, o Avaí com mais tranquilidade, um elenco enxuto, ele consiga o acesso à Série A. Seria importantíssimo a gente ter duas equipes em Santa Catarina na Série A do Brasileirão. Legal, professor. Renato, você é nosso único representante legítimo da Série A do futebol nacional aqui no programa. Você ficaria com o Freeland e com o Anderson já visando a temporada do ano que vem?
com o Freeland de forma alguma. Com tanto de dinheiro que o Avaí investiu e o Avaí fazendo uma campanha de meio de tabela na Série A do Campeonato Brasileiro, inclusive a entrevista coletiva do presidente Júlio Herth, bancando a permanência do Freeland, eu acho que o torcedor do Criciúma e da Chapecoense tem que comemorar. Porque imagine aqui, Criciúma se mantendo na Série A do Campeonato Brasileiro vai ter o maior orçamento da temporada. Candidatíssimo a título estadual, que seria o tricampeonato. Chapecoense se mantendo na Série B do Brasileiro, também você consegue ter um orçamento bom e montar um time competitivo no Campeonato Estadual para brigar pelo título. Brusque já está na C, né, Marcelo? Não está matematicamente, mas está. E o Figueirense na C. Quem está na Série C não consegue brigar com quem está na Série B e na Série A para buscar jogador. Então fica um cenário muito difícil. Quem seria o terceiro postulante a título, além de Criciúma de Chapecoense? O Avaí. Mas com esse futebol, com esta competência que foi mostrada no departamento de futebol e com menos dinheiro, eu tiro o Avaí do páreo. Então o presidente viu que deu errado e vai manter o que deu errado. Certo? Vamos ver se fazendo as mesmas coisas você tem um resultado diferente lá na frente. Tá certo. Opinião do Renato Semensati. Colocar outro titular nesse papo, vamos pro Oeste, conversar com Sérgio Badá e a Chapecoense, né? A exemplo, eu usei a expressão ali, não tá tendo vida fácil o Tigre, não tá tendo vida fácil a Chape nessa reta final de Série B. Chega mais, meu ídolo! Olá, Marcelo Mancha, um abraço para você, para todos os colegas, aqueles que estão ligados no nosso Clube da Bola. Chapecoense vai entrar em campo no domingo, 6h30 da tarde, para encarar o Sport Recife num jogo muito difícil. A informação que se tem é que todos os ingressos foram vendidos para esse jogo lá na Ilha do Retiro, até porque o Sport vem de 2 derrotas consecutivas, perdeu as últimas 2 partidas fora de casa para América Mineiro e também para o Operário em Ponta Grossa, no Paraná, e precisa da vitória para se manter no G4. Então, por aí a gente tem uma noção da dificuldade que vai ser para a Chapecoense, que não conseguiu fazer o dever de casa na última partida aqui em Chapecó, acabou perdendo para o Novo Horizontino pelo placar de 2-0, num jogo muito atípico, onde mais uma vez o gramado da Arena Condá esteve impraticável e a Chapecoense teve muitas dificuldades para jogar, tomou um gol logo cedo, a 3 minutos já estava 1-0 para o Novo Horizontino, eu não consigo entender. Ficamos a semana inteira falando, todo mundo falando da importância do jogo, do caráter decisivo, que poderia ser o jogo da permanência da Chapecoense, e aí o time entra desconcentrado em campo e com 3 minutos já estava perdendo por 1-0. Aí teve que correr atrás do marcador, o Novo Horizontino se defendeu com muita competência e no finalzinho, numa bola parada, que é a sua especialidade, fez 2-0 e liquidou a fatura. Chapecoense tivesse vencido ia 43 pontos, que hoje é a linha de corte para permanecer na Série B. O Chapecoense não foi competente dentro de casa e agora vai ter que encarar nada mais e nada menos o Sport lá dentro da Ilha do Retiro. A sequência de jogos da Chapecoense é muito difícil. Tudo bem que o Chapecoense tem 40 pontos, o CRB que joga hoje em casa contra o Goiás tem 39 e a Ponte Preta tem 38. A Ponte Preta só entra em campo na segunda-feira para jogar contra o Vila Nova lá em Goiânia. Mas a sequência da Chapecoense é muito complicada. Depois do Sport Recife pega o Curitiba dentro de casa e aí pode ser o jogo da permanência, até porque o Curitiba não tem mais nada a disputar no campeonato. E na última partida encara o Mirassol, lá em Mirassol, no interior de São Paulo. Quem sabe o Mirassol precisando do resultado para garantir acesso à Série A. Então, Chapecoense se complicou, chega numa situação difícil nas últimas 3 rodadas pela irregularidade durante todo o campeonato, principalmente dentro da Arena Condá. Teve 2 jogos agora em casa para resolver a sua vida, ficar numa situação tranquila contra Goiás e contra Novo Horizontino. Perdeu os 2 e agora depende desses resultados das 3 últimas rodadas aí para poder se manter na Série B. E isso causa certamente muita preocupação entre o torcedor do Verdão. Ainda dá para permanecer e depende apenas da Chapecoense. Vamos ver se o time agora vai ter esta competência para buscar a pontuação necessária para evitar o rebaixamento, que seria um caos na vida da Chapecoense neste momento para a sequência do clube. Grande abraço a todos, uma ótima semana e até semana que vem. Valeu, Badá, pelo comentário. A gente recebeu uma mensagem aqui, o Mano Costela, nosso telespectador lá do Oeste, lá de Chapecó, sempre muito sagaz, né, em suas participações, em seus comentários, em suas observações aqui no programa, mandou uma foto de Kaká e Ian e colocou
colocou só embaixo Los Hermanos, observando a semelhança de Kaká e Ian, representantes aí da nova geração aí do Clube da Bola, do jornalismo esportivo. E pode ter uma dupla interpretação, né? Los Hermanos de irmão, de irmandade, e Los Hermanos da banda, né? Tem uma banda Los Hermanos. Não sai aí Kaká, Ana Júlia? Cantar sou ruim, viu, Mancha? Não sei se o Ian canta. Não. Muito menos. Aproveitar que eu fui para Itajaí, Kaká. Brusque joga só na segunda-feira, o jogo é em Belém contra o Paysandu. E tem um detalhe curioso na rodada, quero ver se você me confirma. Se Chape e CRB vencerem no fim de semana, o Brusque está matematicamente rebaixado? Já estamos nesse nível? Mancha, pra ser bem sincero, pra mim caiu contra a Chapecoense. Perder pra Chapecoense no Augusto Bauer, da forma como foi, ali o Brusque estava rebaixado. E olha que a tabela ainda ajudou, porque tinha mais uma chance contra o Botafogo de Ribeirão Preto, pois o Brusque perdeu muito parecido. Também tomando gol no contra-ataque no final do jogo. Enfim, ouvindo o Badá falar sobre a Chapecoense e a gente também que acompanha o próprio Avaí, os 3 catarinenses da Série B foram muito mal em casa, né? O mando de campo, tanto o Avaí na ressacada quanto a Chape na Arena Codá, o Brusque jogando, enfim, o Brusque jogou no Gigantão, jogou na ressacada e jogou agora no Augusto Bauer, mas não fizeram valer o mando de campo. Isso é muito importante em campeonato de pontos corridos. E o que a gente mais ouviu, e eu falei várias vezes em várias participações no Clube da Bola, olha, quando voltar para o Augusto Bauer, pela tabela que tem, o Brusque tem uma condição bem positiva de conquistar vitórias e escapar do rebaixamento. Mas o Brusque não faz gol. 22 gols marcados em 35 jogos, é o pior ataque da Série B, não tem jeito. A defesa não toma tantos gols, tem um bom goleiro que é o Matheus Nogueira, tem um bom zagueiro que é o Wallace, mas o time que não faz gol não vence e aí não vai para lugar nenhum, vai ser rebaixado. E no Augusto Bauer, o Brusque perdeu 3 seguidas no Augusto Bauer. Perdeu para a CRB, perdeu para a Chapecoense e agora perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, assim, não dá. A cartilha do rebaixamento do Brusque, ela foi feita à risca e até acrescentada outras coisas. E cai com muita justiça. Matematicamente ainda não, mas o Marcelo Cabo já falou sobre isso, a gente já viu algumas declarações também dos jogadores. É questão matemática. Pode ser que entre segunda-feira já rebaixado, mas se não vencer o Paysandu, cai. E o Brusque não venceu nenhum jogo fora de casa. Não vai vencer o Paysandu em Belém, até porque o Paysandu também precisa de pontos aí para confirmar a permanência. Então o cenário é sim de um rebaixamento. Agora, o mais importante, o Semensati falou, né? Mas o Brusque compete. Tanto que o Brusque nos últimos 5 anos fez 4 finais de catarinense. Está sempre chegando em semifinal, em final, foi campeão em 22, é o atual 2 vezes vice-campeão catarinense. Agora, o cenário que quando ele caiu em 2022 para 2023, que perde o patrocínio da Havan e ainda tinha ali reta final de pandemia, era um cenário muito pior do que o Brusque vai viver a partir de agora. Então, é possível cair em 2024, mas fazer um time competitivo, bom, e subir no ano que vem. O Brusque passou por um cenário bem mais difícil em 22 para 23 e acho que a diretoria é muito competente para montar time, tanto que o Brusque cresceu muito nos últimos anos porque fez ótimos times, só que esse ano errou demais. Agora, é planejar, terminar a temporada com dignidade, mas tem tudo para ano que vem montar um time forte novamente e brigar pelo acesso. O Brusque já fez isso em 22 e 23. Legal, Kaká. Professor Ingo, para a gente terminar o papo Brusque, não é o único motivo, como o Kaká disse, mas jogar tanto tempo longe da torcida, longe de casa, longe do Augusto Bauer ali, foi importante para essa queda do Brusque, né? Eu digo importante negativamente para essa queda do Brusque, essa possível queda do Brusque para a Série C. Mancha, foi bem por aí. Só que havia uma opinião do técnico Marcelo Cabo e de toda a diretoria que se voltasse para o Augusto Bauer, a equipe do Brusque iria conseguir os resultados com o apoio do seu torcedor. E aí, como o Kaká falou sobre a derrota para a Chapecoense, que eu vou com ele também, a partir do momento que o Brusque perde para a Chapecoense, para mim o Brusque automaticamente estava no rebaixamento. E aí perde também para a equipe do Botafogo de São Paulo. Então o Augusto Bauer, com toda a sua reforma, o gramado sintético, ele não foi aquela esperança do torcedor, do técnico, para se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu vejo o Brusque, Mancha e amigos, como uma equipe que construiu uma casa ao contrário. Você constrói uma casa da base para o telhado.
E o Brusque, ele vem do telhado para a base. Porque se a gente vê a estrutura do Brusque, se a gente vê do Criciúma, da Chapecoense, do Avaí, do Figueirense, equipes que jogam o Brasileirão, você vê que tem torcida forte, tem um número de sócios espetacular, principalmente o Criciúma, tem centro de treinamentos, tem toda uma estrutura para se manter e até o acesso. O Brusque, ele não tem um centro de treinamento, ele paga o aluguel no estádio Augusto Bauer e ele tem muito pouca coisa fora de campo. Talvez o Brusque tenha um ônibus para transporte dentro de Brusque. Então, falta toda essa estrutura. O Brusque hoje não tem praticamente 500 sócios. Falta toda essa estrutura para o Brusque se manter sólido dentro de uma divisão do Campeonato Brasileiro. Então, a Série C, que o Brusque vai enfrentar no ano que vem, pode ser a transformação de conseguir, sim, um centro de treinamento, um número de sócios maiores, uma estrutura sólida para que ele consiga, sim, quando chegar à Série B novamente de um Campeonato Brasileiro, ele se manter numa Série B. Hoje o Brusque, ele faz uma equipe forte e somente desta forma ele se mantém na divisão, só que este ano não conseguiu mesmo com a troca de treinadores, mas... Tá certo, professor. Pedir para a produção a tabela da Série B para a gente dar uma olhada, o Ian vai analisar para a gente. Ó, tá aí, ó, tabelinha da Série B. Santos disparou, tem 65 pontos. Novo Horizontino 63, um degrau abaixo o Mirassol 62, o Sport 59, esse é o G4. Aquela, né? Se acabasse hoje, esses seriam os times que acessam a Série A. O Ceará tem 57, está um pouquinho atrás, o Goiás 54, o Operário 53, o Vila Nova 52, mesma pontuação do Coelho Mineiro, e o Coritiba fecha a primeira página com 50 pontos. O Amazonas abre a segunda com 48, o Avaí tem 46, o Paysandu 43, o Botafogo, Ribeirão Preto 42, a Chape 40, o CRB 39. Primeiro time dentro da Zona Vermelha é a Ponte Preta com 38, olha só a proximidade da Chapecoense, apenas 2 pontos. O Ituano tem 34, o Brusque tem 33 e o Guarani de Campinas 31 pontos. Ian, quem ainda tem garrafa para vender e quem já vendeu tudo, acabou o estoque, mas antes você tem uma informação, no programa ao vivo é assim, o cara tá com o celular ali com o smartphone em mãos, acabou chegando uma aí do Militão, é isso? É isso, Mancho. O zagueiro Éder Militão, que já tinha sofrido uma lesão de ligamento cruzado no joelho esquerdo do ano passado, ficou quase um ano parado no Real Madrid, da seleção brasileira. Hoje, no jogo do Real Madrid pela La Liga, o Campeonato Espanhol, sofreu uma lesão de ligamento cruzado anterior, uma ruptura completa. Mas no outro joelho, no joelho direito, vai ficar um ano sem jogar. A gente lamenta, o Militão vinha sendo convocado constantemente pelo Dorival Júnior, um zagueiro de alto nível, mas vai passar aí praticamente 2 anos parado, né, Mancha? Já ficou um ano inteiro parado, voltou recentemente por causa de uma lesão em um joelho. Agora, no jogo do Real Madrid, machuca o outro joelho. Pro jogador, até pensando na parte mental, no psicológico do jogador, deve ser muito difícil, até o cara voltar a conseguir jogar em alto nível, né? Tá certo. E a tabela? Quem ainda tem garrafa para vender ou já tem cobra morta nessa tabela aí? Cara, a tabela da Série B, eu acho que tanto na zona de rebaixamento como no G4, as equipes que vão à Série A, temos 3 times já definidos. Santos, Novo Horizontino e Mirassol já estão na Série A. O Mirassol, inclusive, pode garantir o acesso já nessa rodada. Precisa vencer o Avaí e caso o Ceará não vença o Botafogo de São Paulo, o jogo lá em São Paulo, o Mirassol já estará na Série A. O Sport, eu achei que também até chegou a brigar pela liderança, achei que conseguiria esse acesso com maior facilidade ali com o Pepa, mas tem oscilado nas últimas rodadas. Acho que a única vaga em aberto ainda fica entre Sport e Ceará. Na zona de rebaixamento, Ituano, Brusque e Guarani já passaram praticamente a competição inteira ali, então não deve ter uma mudança. E a última vaga do rebaixamento, a Série C, fica entre CRB e Ponte Preta. Se eu tivesse que palpitar, eu diria que cai a Ponte Preta. Ponte Preta que já está fazendo força para cair desde o ano passado, inclusive. Tá certo. Renato Semensati, você fez um sinalzinho aí, uma menção que gostaria de falar. Não, Marcelo, foi não foi não, mas só para dizer sobre Série B, então, o Ponte Preta, CRB, Chapecoense eu coloco a Chape aqui embaixo pela tabela. Eu acho que a Chapecoense ainda corre risco de rebaixamento, já Ituano, Brusque e Guarani já era. Tá certo.
Fazer o seguinte, vai para o intervalo, na sequência a gente volta para falar de Copa Santa Catarina e teremos um convidado especial no quadro Entrevista Coletiva. O técnico do Marinheiro, Márcio Coelho, vai estar respondendo aí as perguntas dos nossos comentaristas. Até daqui a pouco.